Tem coisas que a gente vive e nunca mais esquece. Algumas porque foram boas demais, outras porque foram perigosas demais. No meu caso, foram as duas. Eu não sei bem se foi sorte ou castigo, mas naquela noite em Bangkok, tudo saiu do controle. O plano era simples: apagar a mente, esquecer um coração partido e curtir um pouco. Eu só queria companhia. Só uma. Mas acabei levando duas. E as duas me usaram de um jeito que eu nunca vou conseguir explicar. Foi como se eu tivesse comprado um ingresso direto pro paraíso, mas com escala no inferno. Tudo começou com um sorriso, um drink e uma proposta indecente feita com um sotaque tão doce que parecia mel escorrendo nos ouvidos. Quando percebi, já estava num carro com os vidros escuros, sendo levado para um endereço que nem lembro mais. Meu coração batia como se soubesse que algo ali ia me mudar para sempre. E mudou. Eu nunca fui o mesmo depois daquela madrugada. Não só pelo que elas fizeram comigo, mas pelo que despertaram em mim. Porque às vezes, o prazer esconde coisas que a gente nunca imaginou sentir. E quando o corpo se rende, a alma também paga o preço. Eu fui para a Tailândia achando que controlava meus desejos. Mas naquela noite, foram eles que me controlaram. Se você acha que já viu de tudo, espera só para ouvir o que aconteceu depois que a porta daquele quarto se fechou. Porque o que começa com um toque de prazer, pode terminar com uma ferida que nem o tempo consegue apagar. Eu precisava fugir. Não era da cidade, nem das pessoas. Era de mim mesmo. Depois de terminar um relacionamento que me deixou em pedaços, tudo o que eu queria era esquecer. O casamento tinha virado um campo de batalha silencioso, onde até o sexo tinha morrido. Eu sentia falta de ser tocado, de ser desejado, de sentir algo, qualquer coisa, que me lembrasse que ainda estava vivo. E foi aí que a Tailândia entrou nos meus planos. Me disseram que lá tudo era mais fácil, mais intenso. Que o prazer não precisava de compromisso, nem de explicações. Peguei um voo para Bangkok com a alma pesada e o corpo faminto por sensações que eu nem lembrava mais como era ter. A ideia era clara: curtir, extravasar, gastar o que fosse necessário para apagar a dor, pelo menos por uns dias. Eu não fui para relaxar. Fui para me perder. No primeiro dia, já me senti em outro mundo. Tudo pulsava, os cheiros, as luzes, os olhares. Eu me senti invisível no meu país, mas ali eu era olhado de um jeito que há muito tempo ninguém me olhava. Como se eu valesse algo. Como se eu fosse desejado. E aquilo, por mais superficial que fosse, me trouxe um calor que eu já nem sabia que existia. Entrei em um bar indicado por um brasileiro que conheci no hostel. Ele me disse rindo: "Vai lá, irmão, só não se apaixona." Eu ri também. Mal sabia ele que eu já tinha me perdido antes mesmo de entrar. A música alta, as dançarinas, o cheiro de perfume misturado com suor e fumaça, tudo era hipnótico. Meu desejo queimava. E naquela noite, eu não ia voltar pro hotel sozinho. Então ela apareceu. Cabelos longos, sorriso misterioso, um olhar que parecia prometer o céu, ou pelo menos algumas horas de esquecimento. Ela se aproximou, encostou os lábios no meu ouvido e perguntou se eu queria companhia. E ali, sem pensar, eu disse sim. Mas o que eu não sabia é que com ela, viria outra. E nenhuma das duas estava ali só pelo dinheiro. O carro chegou rápido, como se já estivesse esperando. Ela segurou minha mão e abriu a porta de trás. E foi aí que vi a segunda mulher. Mais jovem, com um ar angelical, mas com olhos que escondiam fogo. As duas se cumprimentaram com um beijo que durou segundos demais. Eu ri nervoso. Não sabia se estava entrando num sonho ou num jogo onde eu seria presa. Enquanto o carro cortava as ruas molhadas de Bangkok, a mais experiente das duas começou a me acariciar por cima da calça. A mais nova apenas observava, com um sorriso sutil, como se estivesse avaliando minha reação. O cheiro delas invadiu tudo, doce, forte, quase entorpecente.
Era o tipo de aroma que você sente na pele mesmo depois do banho. Eu já estava entregue e nem tínhamos chegado ao quarto. Subíamos por um elevador espelhado, onde minhas mãos já estavam em lugares que nunca deviam estar em público. Elas riam, sussurravam entre si em tailandês. Eu não entendia nada, mas não precisava. O corpo entende uma linguagem que a mente não traduz. Quando a porta do quarto se abriu, a iluminação era vermelha e suave, como se o lugar inteiro tivesse sido projetado para o pecado. Uma das garotas tirou minha camisa com os dentes. A outra foi atrás de uma bandeja com frutas e gelo. Elas não estavam ali para cumprir um papel. Elas dominavam o cenário como atrizes premiadas num teatro de luxúria. Era sensual, mas também era teatral. A cada movimento, eu me sentia mais vulnerável, mais manipulado, mas ao mesmo tempo, mais vivo do que nunca. E foi ali, no meio de beijos sincronizados e carícias que me deixavam sem fôlego, que percebi, eu não estava no comando. Eu era apenas um corpo sendo explorado, testado, usado. E por mais que aquilo fosse errado, perigoso, até humilhante, parte de mim queria que nunca acabasse. A primeira coisa que senti foi o contraste do gelo escorrendo pelo meu peito, enquanto uma língua quente o seguia, derretendo tudo em mim. Elas se revezavam como se já soubessem exatamente o que me enlouquecia. Não havia pressa, só precisão. A mais jovem mordia devagar, enquanto a outra me sussurrava frases em um inglês com sotaque carregado, perguntando se eu aguentava mais, se eu queria tudo, ou tudo e mais um pouco. A cama virou um altar de sensações. Frutas que explodiam na boca, mãos que exploravam sem pedir permissão, gemidos abafados por travesseiros e beijos longos que pareciam promessas. Em algum momento, eu não sabia mais quem era quem, nem o que era prazer e o que era provocação. Os corpos se misturavam no escuro, e cada toque era uma faísca numa alma que já estava em brasa. Mas mesmo no auge da excitação, algo em mim começou a questionar. Quem eram aquelas mulheres, de verdade? Por que estavam ali? Era só um serviço? Ou havia algo por trás daquele olhar que insistia em me encarar nos poucos segundos de silêncio entre os gemidos? A mais experiente parecia controlar tudo, até a mais nova. E essa, por sua vez, me olhava como quem tentava me dizer algo que eu ainda não estava pronto para ouvir. Depois do clímax, os corpos se separaram, mas o calor ficou. A mais nova foi até a janela, acendeu um cigarro e ficou em silêncio, olhando as luzes da cidade. A outra se deitou ao meu lado, passando os dedos pelo meu peito, como se quisesse me manter ali, preso, entregue, vulnerável. Era prazer, mas já estava ficando pessoal. E perigoso. Foi nesse momento que entendi, aquilo não era só um encontro casual. Eu tinha sido escolhido, atraído, seduzido, por algo que ia muito além da carne. Eu estava dentro de um jogo, e talvez, sem saber, já estivesse perdendo. Nos dias que seguiram, eu voltei para o mesmo lugar. E elas estavam lá. Como se tivessem me esperado. A cada noite, a intensidade aumentava. Eu descobria coisas em mim que jamais imaginei gostar, e elas pareciam saber exatamente quando e como me levar ao limite. Não era mais só sexo. Era um vício. Um ritual. Um abismo onde eu mergulhava sorrindo. Começaram os jogos de dominação. Algemas de veludo, vendas, palavras em tailandês que eu não entendia, mas que arrepiavam minha pele. Elas revezavam o comando, e eu obedecia. Sentia prazer no controle que elas tinham sobre mim. Era estranho, assustador até. Mas irresistível. Elas me transformaram em algo que eu nunca pensei ser, um homem totalmente submisso ao desejo. Passei a perder a noção do tempo. Não visitava templos, não explorava a cidade. Bangkok era elas. O dia era só uma pausa entre noites absurdamente intensas. Comecei a gastar mais do que devia, a me envolver mais do que podia. Mas cada centavo parecia um preço pequeno perto da sensação de ser desejado, explorado, dominado.
Eu não era mais um turista. Eu era a propriedade delas. Comecei a mentir para amigos e familiares. Dizia que estava descobrindo a cultura local, que estava vivendo experiências. E de fato estava. Só não era o tipo de experiência que se compartilha em uma chamada de vídeo ou numa postagem nas redes sociais. Era uma viagem dentro de mim mesmo. E eu não sabia se queria voltar. Em algum momento, deixei de procurar prazer. Eu procurava por elas. Elas eram a droga. O olhar da mais velha, os gestos da mais nova. A forma como, juntas, me faziam sentir como um rei e um escravo. Eu já não era dono de mim. E, no fundo, parte de mim não queria ser. Aquela noite começou diferente. Elas não disseram uma palavra. Apenas me esperaram no quarto, vestidas como deusas de um templo proibido. A mais velha usava uma peça de couro que revelava mais do que escondia. A mais nova estava nua, ajoelhada, com os olhos fechados, como se meditasse. Quando entrei, a porta se fechou atrás de mim com um clique seco. A partir dali, eu já não era mais eu. Fui despido como um presente sendo desembrulhado. Me colocaram no centro da cama e começaram um jogo onde cada parte do meu corpo era reverenciado, mas ao mesmo tempo, testada. Elas me prendiam, me provocavam, me soltavam. Cada toque era como uma oração profana. Cada gemido, uma prece em forma de desejo. E no auge do delírio, elas me fizeram participar de algo que eu nunca imaginei aceitar, um homenagem com outro homem. Eu não era mais espectador. Era parte de um culto carnal. Aquilo que antes era desejo virou submissão completa. Eu não pensava, não julgava, não resistia. Era comandado por instintos que eu nem sabia que existiam em mim. Elas me ensinaram o prazer de perder o controle, e eu aceitei a lição com o corpo e a alma. Tudo que eu achava errado passou a ser necessário. E tudo que eu temia virou rotina. Naquela noite, fizemos amor em público. No terraço de um prédio em Bangkok, onde o vento quente batia na pele suada, e os carros lá embaixo pareciam insignificantes. Eu não sabia mais onde começava meu corpo e onde terminava o delas. Estávamos entrelaçados em algo que parecia mais espiritual do que físico. Uma comunhão de pecados. E mesmo com o coração acelerado e a pele vibrando, havia um sussurro no fundo da minha mente. Algo dizia, isso vai te cobrar caro. Mas naquela hora, eu calei qualquer pensamento. Eu não queria parar. Porque o que a gente sente quando se entrega por inteiro, é um tipo de liberdade que beira a perdição. O quarto amanheceu silencioso. Pela primeira vez, acordei antes delas. E pela primeira vez, não senti vontade de sorrir. Olhei para o lado e vi os corpos delas estirados, ainda nus, ainda quentes, mas distantes. Algo dentro de mim pesava. Um vazio que o sexo não preenchia mais. O prazer da noite anterior tinha sido intenso, mas agora só sobrava o eco do cansaço. Levantei e fui até o banheiro. O espelho me mostrou alguém que eu não reconhecia mais. Tinha olheiras profundas, marcas pelo corpo, e um olhar perdido. Passei a mão no peito e senti como se faltasse algo. Era como se eu tivesse doado tanto de mim que não sobrou nada. Aquilo que antes era excitante, agora começava a parecer perigoso. Emocionalmente, eu estava desidratado. Comecei a notar os sinais. Elas não falavam muito sobre si. Nunca diziam os nomes verdadeiros. Nunca dormiam coladas em mim. Era tudo corpo. Tudo desejo. Mas nenhuma conexão verdadeira. Eu tentava puxar conversa, entender quem elas eram fora do quarto, mas tudo se dissolvia em risos e silêncio. Por mais íntimos que parecêssemos, no fundo, eu era só mais um. As noites seguintes foram piores. Mesmo com mais intensidade, mais fetiches, mais ousadias, eu já não sentia o mesmo. Era como se meu corpo estivesse ali, mas minha alma estivesse em outro lugar.
E cada vez que acordava ao lado delas, me sentia mais só. Não era solidão física. Era emocional. Eu era cercado de prazer, mas faminto de verdade. E aí entendi, o vício não era por elas. Era por algo que eu estava tentando esquecer. Uma dor antiga, um vazio antigo, que eu achei que o sexo pudesse curar. Mas não cura. Só máscara. E quanto mais a gente tenta tampar o buraco com prazer, mais ele cresce por dentro. Foi numa sexta-feira. A noite estava quente, abafada, e Bangkok parecia ainda mais viva do que o normal. Eu decidi ir sozinho a outro bar, precisava de espaço, precisava entender o que estava sentindo. Mas o destino é cruel e preciso. Foi ali que encontrei ela. Diferente. Sem maquiagem exagerada, sem roupas provocantes. Apenas sentada no balcão, tomando algo simples, com um olhar que me atravessou como navalha. Ela não se ofereceu. Não sorriu com segundas intenções. Apenas me olhou como se já soubesse quem eu era. Puxou conversa. E eu, sem perceber, comecei a falar. Coisas que eu nunca disse pra ninguém. Contei sobre meu divórcio, sobre minha confusão, sobre as duas mulheres que tinham virado meu vício. Ela ouvia em silêncio, mas com os olhos dela me despiam de um jeito diferente. Depois de quase 2 horas de conversa, ela me chamou para sair dali. Fomos a pé por ruelas estreitas, até chegar a um pequeno quarto de hotel. Simples, limpo, sem luz vermelha. E quando começamos a nos tocar, eu percebi, não era só carne. Havia alma naquele beijo. Havia verdade no jeito que ela me abraçava. Ela não gemia como as outras. Ela suspirava. E cada suspiro parecia curar uma parte de mim. Foi a noite mais intensa da minha vida, não pelo que fizemos, mas pelo que sentimos. Ela me olhou no escuro e disse algo que eu nunca tinha ouvido: você não precisa se machucar para se sentir vivo. Aquilo me desmontou. Chorei. No meio do prazer, chorei. E ela não fugiu. Me abraçou. Me segurou como ninguém tinha segurado. E ali, no meio daquela madrugada calma, entendi. O que eu estava procurando em 2 mulheres que me usavam, era o que eu achei em uma que me viu. Que me enxergou. Que me tocou de verdade, por dentro. Nos dias seguintes, tentei voltar ao vício. Voltei pro quarto das 2. O mesmo jogo, os mesmos toques, as mesmas promessas vazias. Mas já não era igual. Algo dentro de mim tinha mudado. O corpo respondia, mas o coração buscava outra coisa. Eu pensava nela o tempo inteiro, a mulher da sexta-feira, a que me tocou de verdade. O prazer agora era um disfarce. A excitação, uma lembrança do que eu realmente queria sentir de novo, conexão. Comecei a procurar por ela. Voltei ao bar, dia após dia, mas ela nunca mais apareceu. Perguntei ao barman, mas ele disse que nunca tinha visto ninguém com aquele nome. Era como se ela tivesse surgido só para me lembrar que ainda existia algo mais que desejo. Que ainda existia verdade entre os lençóis. E isso me doeu mais do que qualquer ausência. Enquanto isso, as 2 com quem eu me envolvi começaram a notar minha distância. A mais velha começou a cobrar mais. A mais nova passou a me encarar com olhos diferentes, como se soubesse que estava perdendo o controle que tinham sobre mim. A dinâmica mudou. Já não era prazer. Era cobrança. Era posse. E aquilo começou a me sufocar. O dilema me rasgava por dentro. De um lado, o vício fácil, o prazer sem pensar, o controle entregue. Do outro, a lembrança de um toque real, de um olhar limpo, de um amor que talvez nem tivesse nome, mas que era mais verdadeiro do que qualquer orgasmo. Pela primeira vez, me vi dividido entre carne e alma. E entendi que amor, quando aparece no meio do caos, assusta mais do que o pecado. Eu podia continuar ali, sendo um escravo do desejo.
Ou podia ir embora, buscar algo real, mesmo que nunca encontrasse de novo aquela mulher. Mas uma coisa era certa, eu já não era mais o mesmo. E ficar fingindo que sim, era pior do que qualquer solidão. Na última noite com elas, algo estranho aconteceu. Após mais uma transa forçada, sem alma, a mais nova chorou. Silenciosamente, enquanto a outra dormia. Eu perguntei por quê. Ela apenas disse, porque você não é como os outros, e isso vai te destruir aqui. Aquilo me arrepiou. Pela primeira vez, vi fragilidade nos olhos dela. Pela primeira vez, ela não era só desejo. Era dor. Foi ali que ela começou a contar. Que elas não eram apenas garotas de programa. Que tinham um acordo com um homem que controlava os quartos, os clientes, os limites. Que o que parecia fantasia era, na verdade, uma prisão disfarçada de prazer. E que quando perceberam que eu estava me envolvendo, tentaram me afastar, mas era tarde demais. Eu já estava preso de outro jeito. A mais velha acordou e interrompeu a conversa. Rígida, fria, como se tivesse percebido a quebra no jogo. Naquela noite, saí do quarto com a alma em pedaços. Não por causa do que descobri, mas porque entendi que, durante todo aquele tempo, eu também tinha sido usado. E pior, tinha usado elas, achando que o prazer era livre, quando na verdade, era só mais uma forma de controle. Voltei pro hotel, me olhei no espelho e chorei. Não pela luxúria, não pelo dinheiro, não pela viagem perdida. Mas porque, no fundo, tudo o que eu queria era ser amado. E tinha ido até o outro lado do mundo achando que isso podia ser comprado, encenado, fingido. Mas amor não se paga. Não se força. Não se fantasia. Na manhã seguinte, comprei minha passagem de volta. E ao sair do hotel, recebi um bilhete na portaria. Você não me encontrará de novo. Mas obrigada por ter me visto de verdade. N. Era ela. A mulher da sexta-feira. E aquilo foi o suficiente para eu entender. Mesmo no lugar mais escuro, a luz pode brilhar. E o prazer, às vezes, também pode ser redenção. Voltei para o meu país com o corpo cansado e a alma marcada. Amigos perguntavam como foi a viagem. Eu sorria e dizia, intensa. Ninguém imaginava o que eu vivi. E mesmo que quisesse contar, ninguém acreditaria. Porque o que aconteceu em Bangkok não foi só uma história de prazer. Foi uma jornada dentro de mim mesmo. Um mergulho nos meus abismos. Durante meses, sonhei com elas. Com os sorrisos, os toques, os jogos. Mas também com os silêncios, os vazios, as verdades que doem mais do que gemidos. Às vezes, me pego lembrando da sensação de ser desejado. De ser controlado. De ser amado, mesmo que por instantes que não voltam. Aquilo não foi só sexo. Foi transformação. Hoje, entendo que a Tailândia me deu mais do que noites quentes. Me deu clareza. Me mostrou o quanto a gente pode se perder achando que está se encontrando. E o quanto o prazer pode ser um disfarce elegante para uma dor que não queremos olhar. Mas me mostrou também que no meio de tudo isso, é possível encontrar um olhar sincero. Mesmo que só por uma noite. Aquela viagem queimou algo em mim. Queimou as ilusões, os vícios, a ideia de que prazer basta. Não basta. O toque só vale quando vem com verdade. E a verdade, às vezes, aparece nas formas mais inesperadas, em uma mulher misteriosa, em uma lágrima após o gozo, em um bilhete deixado na recepção de um hotel. Hoje, eu sigo vivendo. Mas nunca mais amando da mesma forma. Porque depois da Tailândia, eu sei o que é ser tocado por dentro. E isso, ninguém tira de mim. Se essa história te fez lembrar de alguém, compartilha com quem vai entender. Já viveu algo parecido numa viagem? Me conta aqui nos comentários, quero ler tudo. E se você gosta desse tipo de relato, já se inscreve e ativa o sininho.
Tem muita história picante, intensa e realista vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Mas cuidado, algumas experiências, mesmo depois que acabam, continuam queimando por dentro.